Mateus capítulo 5, verso de número 14. Vós sois a luz do mundo, e não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte. Nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Abra sua Bíblia também em João, capítulo 9. João, capítulo 9. Nós vamos ler do verso 5 e 6. Que diz assim: enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isso, cuspiu na terra e, tendo feito lodo com saliva, aplicou aos olhos do cego. E dizendo-lhes: vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Mas veja o versículo de número 5. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Aqui é Jesus dizendo: eu sou a luz do mundo. Eu creio que Deus trouxe você até aqui e me trouxe até aqui. Sei que tem gente aqui que saiu de longe, que pegou avião, talvez pegou mais de um avião para chegar aqui. Tem gente que já é daqui, pegou só um carro. Mas Deus tirou você lá da sua casa, da sua cama quentinha e te trouxe aqui, porque Ele quer propor para a gente uma transição. Uma transição. Ele quer propor para a gente essa transição de João capítulo 9 para Mateus capítulo 5. João capítulo 9, Jesus afirma: eu sou a luz do mundo. Agora em Mateus capítulo 5, verso 14, ele faz outra afirmação: você é a luz do mundo. E chegou o momento de nós fazermos essa transição. Porque ainda existe em nós uma mentalidade de que quem tem que fazer é Jesus. Talvez tem gente aqui que há anos está orando para Jesus salvar a sua família. Talvez tem gente aqui que está há anos orando para Jesus salvar um amigo. Talvez tenha alguém aqui que está orando para Jesus curar alguém. E o que Jesus está querendo dizer hoje aqui para nós é que vai lá você e cura essa pessoa. Porque agora vocês são a luz do mundo. Preste atenção no que ele diz em João capítulo 9. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Jesus continua no mundo? Não. 1 Coríntios, Paulo faz essa analogia muito interessante. Ele diz que nós somos o corpo de Cristo. Nós, igreja, nós cristãos, somos o corpo de Cristo. Então entenda algo, quando Jesus estava andando sobre a terra, nesses 33 anos, mais ou menos, que ele ficou aqui, quando ele estava sobre a terra, ele pensava em sua mente, em sua cabeça, ele pensava e o corpo dele agia. Ele estava andando, por exemplo, e aí ele via um funeral passando, por exemplo. E aí aqui na cabeça dele ele pensava: vou parar ali e vou ressuscitar aquele menino. O que o corpo dele fazia? Obedecia, andava até lá, parava o funeral, dizia para a mãe do menino: ei, calma, fica tranquila. Orava pelo menino e o menino ressuscitava. Ele estava andando e de repente ele ouvia: filho de Davi, tem misericórdia de mim. A cabeça dele pensava: opa, alguém me chamando. Vou parar, vou caminhar até lá, vou perguntar para ele: o que queres que eu te faça?
e vou fazer o que ele pedir para mim. Quero ver. Então veja. E o corpo dele ia. Nessa ocasião, João capítulo 9, ele vê um cego, e aí a cabeça dele pensa, vou parar ali, vou curar esse cego. Mas quero usar um método novo aqui agora. Cuspiu no chão, fez uma laminha, passou no olho do rapaz. O rapaz deve ter ficado assustado, né? Uma laminha passando no olho dele. E aí mandou o rapaz se lavar, ele foi e estava curado. Mas entenda que hoje, Jesus morreu, ressuscitou e está no céu. E hoje ele é essa cabeça gigantesca, essa cabeça perfeita, essa mente brilhante. E ele continua pensando, porém, quem executa o que ele pensa é eu e é você. Hoje ele continua pensando, olha um cego ali, vou parar, vou colocar a mão sobre ele, vou clamar e ele vai ver. Agora, o corpo dele já não está mais aqui. O corpo dele é eu e é você. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo, mas agora vocês são a luz do mundo. Às vezes eu tenho a impressão que nós, como igreja, estamos igual aquele grande físico, não sei se você já ouviu falar, Stephen Hopkins. Stephen Hopkins, ele é um grande físico que pegou uma doença, que tem uma doença, que o músculo, todos os músculos do corpo dele começam a atrofiar. Só que essa doença só ataca o corpo dele, não ataca a mente dele. Então ele é um físico, um cientista brilhante, que já ganhou muitos e muitos prêmios, já foi considerado um dos homens mais inteligentes da face da terra, mas nenhuma parte do corpo dele se mexe. Ele está numa cadeira de roda e ele consegue mexer só um dedo. E esse dedo ele digita algumas coisas e sai aquela voz de robô no computador. E aí naquele dedo ele se mexe, mexe a cadeira para cá, mexe para lá. Às vezes eu tenho a impressão que nós, como igreja, estamos igual a esse cientista. Uma mente brilhante, mas como corpo, muitas vezes estamos paralisados. E aí a gente fica pensando que Jesus tem que fazer, que Jesus tem que fazer, que Jesus tem que fazer, e Jesus está esperando quem fazer? Nós. Sabe por que aqueles amigos seus na escola ainda não aceitaram a Jesus? Porque eles já ouviram falar muito sobre Jesus, mas ainda eles não viram Jesus. Porque sai muito Jesus da sua boca, mas ainda não apareceu Jesus na sua vida. Eles querem ver Jesus. E a minha proposta para você aqui é: seja Jesus na sua escola. Seja Jesus na sua família. Seja Jesus no seu trabalho. Seja Jesus lá na sua faculdade. Porque o Brasil está cansado de ouvir falar de Jesus. O Brasil precisa começar a ver Jesus. Quando é que nós vamos começar a mostrar Jesus para as pessoas? E eu gostaria de analisar esse texto com você. O tema que a gente colocou no nosso retiro foi esse: nós somos a luz do mundo. Então abra aí Mateus capítulo 5, verso 14. Eu gostaria de analisar esse texto com você. Começa assim, ó: vós sois a luz do mundo. O que a gente precisa entender é o seguinte: quando Jesus faz essa analogia, quando ele monta aqui essa parábola, essa comparação, dizendo que nós somos a luz do mundo, você tem que entender o que ele está querendo dizer. Ele está querendo dizer que o mundo está em trevas e quem vai iluminar o mundo somos nós. Agora, o que você precisa entender
é que não existe uma batalha entre trevas e luz. Não existe uma batalha. Às vezes nós ficamos pensando que as trevas e a luz estão ali numa batalha para ver quem vence. Numa guerra, mas não existe essa batalha. Por exemplo, se você vê Gênesis capítulo 1, versículo 1, vai dizer que a terra era sem forma, era vazia e havia trevas. E até quando houve trevas sobre a terra? Até que Deus abriu a boca e disse: haja luz. Acabou. Acabou as trevas. Porque não existe uma batalha entre luz e trevas. Quando a luz chega, as trevas têm que ir embora. Quando a luz chega no ambiente, as trevas vão embora. Por exemplo, vamos dizer que você quer entrar no seu quarto para ler um livro, tá? Então você pegou o seu livro, falou, vou dar uma lida agora. Aí você vai até o seu quarto, né? E está com a luz apagada. E aí você aperta o interruptor. O que você fica fazendo? Você fica ali torcendo. Vai luz, vai, vence essas trevas, vence essa escuridão, estou querendo ler um livro, vai, luz. Ai, tá ganhando. Ai, ganhou. Vou ler o livro. Graças a Deus, a luz ganhou. Aí tem dia que as trevas ganham, a luz acende, mas não vence ela. Não existe isso. Não pense você que Deus batalha com Satanás. Satanás está onde há ausência de Deus. Sabe por quê? Que ainda existem trevas em alguns lugares? Porque a luz ainda não chegou lá. Sabe por que ainda existe diabo em algumas pessoas? É porque o Espírito Santo ainda não entrou ali. Porque o dia que o Espírito Santo colocar o pé ali, Satanás tem que ir embora na hora. Não existe uma batalha entre luz e trevas. Onde a luz chegar, as trevas têm que ir embora. Aí ele continua. Ele diz assim, vós sois a luz do mundo, não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia. Nem se acende uma candeia. O que é uma candeia? Uma lâmpada, né? Então eles não tinham energia elétrica. Então o que Jesus está falando é de uma lâmpada que havia fogo. Eles colocavam ali óleo ali dentro e ela pegava fogo e ficava aquela chama acesa e aquilo iluminava. Era aquilo que iluminava as casas, iluminava os quartos, tá? Então ele está falando, olha, vós sois uma lâmpada. Agora entenda, uma lâmpada, ela não tem serventia nenhuma por si só. Uma lâmpada, dependendo do que tem dentro, ela só serve para enfeite. Ela só serve para ficar lá, enfeitando uma mesa, ou para uma criança brincar, não sei. Então ela não tem serventia nenhuma. O que importa numa lâmpada é o que tem dentro. O que importa numa lâmpada é se tem óleo dentro. E esse óleo pega fogo. Porque uma lâmpada vazia, ela não serve de nada. E é isso que Jesus está falando para nós. Ei, para de ficar tão preocupado com o seu exterior. Para de gastar tanto tempo com o que está aqui fora. Porque se você estiver vazio, você não serve de nada. O que importa é o conteúdo. O que importa é o que está aí dentro. O que importa é se você está cheio de óleo aí dentro, pegando fogo. É isso que importa. O que tem aí dentro? O que tem dentro de você? Qual que é o seu conteúdo? O que você coloca para dentro? Em Lucas capítulo 24, depois que Jesus ressuscita, 2 dos discípulos de Jesus estão no caminho de Emaús. Eles estão caminhando.
para essa cidade, chamada Emaús. E aí Jesus vem do lado deles e começa a caminhar com eles. Mas os discípulos não reconhecem que é Jesus. E eles começam então um diálogo com Jesus. E aí eles falam que eles estão chateados porque mataram Jesus. E aí eles vão ali naquele diálogo e Jesus começa então a explicar para eles sobre a palavra de Deus. E aí eles sentem dentro deles queimando quando Jesus está falando sobre a palavra de Deus. Eles sentem algo no coração ao ouvir aquela palavra saindo da boca daquele homem, mas que eles ainda não reconheceram. E aí eles chegam então na cidade e eles convidam Jesus para ceiar com eles. E aí Jesus vai então até a casa que eles vão, entra lá, e aí quando Jesus parte o pão, a Bíblia diz que esses dois discípulos reconhecem que é Jesus. Fala, é Jesus! E quando eles reconhecem que era Jesus na frente deles, Jesus desaparece. Jesus desaparece. E a pergunta é, por que Jesus desaparece? Porque ao reconhecer Jesus, ele desaparece. Porque agora, Jesus já não estava mais na frente deles. Jesus passa então a viver dentro deles. Talvez você saiu lá da sua casa para vir até aqui ver Jesus. Mas deixa eu te falar uma coisa, no momento que você vê Jesus, ele passa a viver dentro de você. Todo mundo que reconhece Jesus vira um templo do Espírito Santo ambulante. Talvez você há um tempo está caminhando com Jesus. Você é amigo de Jesus. Quando você ouve algumas palavras, o seu coração arde, mas você ainda não viu Jesus. Como é que você sabe se você já viu Jesus? Muito fácil. 1 João, ele diz o seguinte: aquele que anda pecando não o viu, nem o conheceu. Aquele que anda pecando não o viu, nem o conheceu. Como é que eu sei se eu já vi Jesus? É quando eu começo a largar os pecados da minha vida. É quando algumas coisas começam a te incomodar. Antes você fazia, não dava em nada, você até gostava, e de repente isso começa a te incomodar, e você começa a observar, opa, essa música já parece que dói no meu ouvido. Opa, ai, eu vi uma cena na televisão que me deu vontade de desligar. Nossa, eu estou numa rodinha de conversa e o que eles estão falando já está me causando asco, está me dando vontade de ir embora. Me convidaram para o churrasco, eu fui e eu fiquei passando mal lá de ver a futilidade daquele grupo. Aí eu falo para você, talvez você tenha visto Jesus. Agora, se você continua no pecado, e no que eu chamo de iniquidade, que é esse pecado contínuo, esse pecado planejado, amanhã eu vou lá na casa dela, o pai dela não vai estar lá. Isso é iniquidade. O pecado na vida daqueles que já viram Jesus é um acidente. Você está aqui está no trânsito, alguém te fecha, sem querer você fala uma bobeira. Isso é um acidente. Você não planejou, chegando ali eu vou falar bobeira. Não, isso é um acidente. Aí você pede perdão, já se conserta. Seu chefe liga, fala, terminou o relatório? E você, já. Você não terminou. Mas foi um acidente, você não planejou falar aquilo para ele. Aí você vai lá para o seu chefe, desculpa, eu fiquei nervoso, mas eu não terminei ainda, mas eu vou terminar. Pecado é acidente. Agora, se você vem numa prática contínua de pecado, João diz, você não o viu, você não o conheceu. Porque quando a gente vê Jesus, quando nós vemos a Jesus, você não troca Jesus por nada. Você não troca Jesus por uma menina, você não troca Jesus por um rapaz, você não troca Jesus por pornografia, você não troca Jesus por uma mentira, você não troca Jesus por dinheiro, você não troca Jesus por um emprego, você não troca Jesus por amigos, você não troca Jesus por nada de tão valioso que Jesus é. No momento que aqueles discípulos veem Jesus,
Jesus desaparece. E sabe o que eles fazem? Eles se levantam e vão para Jerusalém anunciar quem? Jesus. Na hora eles se levantam e fazem o caminho inteiro de volta, provavelmente era noite, e eles vão anunciar quem? Jesus. Porque não tem como ter Jesus dentro de você e não querer o tempo todo falar sobre o quê? Jesus, 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 Jesus. Você faz um Twitter e você fala só do que naquele Twitter? Jesus, Jesus. Você monta um Facebook e você consegue escrever só o que naquele Facebook? Jesus, Jesus, Jesus. As fotos do seu Instagram só fala do quê? Jesus, Jesus, Jesus. Eu não consigo me conter porque Ele vive dentro de mim. Vós sois uma candeia acesa, onde o conteúdo dela é o que importa. O que tem dentro de você? O que tem dentro dessa candeia? Jesus quer que você o veja neste lugar. Mas não para simplesmente você dizer, nossa, foi uma bênção retiro, uma unção poderosa, vi Jesus lá. Não simplesmente para isso, mas para Ele passar a viver dentro de você. É muito poderosa essa verdade. Sabe, às vezes tem alguns conceitos que, de tanto a gente ouvir, foram perdendo valor. Ah, Jesus vive dentro de você. Ah, Jesus mora dentro de você. Jesus quer morar no seu coração. Isso, às vezes, de tanto a gente ouvir falar, tanto tempo na igreja, isso vai perdendo o valor, vai se tornando algo comum. Mas abra sua Bíblia em Colossenses, no capítulo 1. Colossenses, capítulo 1. No versículo de número 14. Colossenses, capítulo 1. Versículo de número 14. Vamos ler a partir do 15. Este é a imagem do Deus invisível. Está falando de Jesus. O primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra. As visíveis, as invisíveis. Sejam tronos, seja soberania. Quer principado, quer potestade. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o primogênito, o princípio entre os mortos, para em todas as coisas ter primazia. Porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude. Paulo está dizendo que em Jesus reside toda a plenitude de Deus. Você sabe o que é isso? O Deus que criou o universo, Ele por inteiro reside em toda a plenitude, Ele por inteiro em Jesus. E é esse Jesus que eu estou dizendo que vive dentro de você. Toda plenitude de Deus vive dentro de mim. Toda plenitude de Deus vive dentro de você. O Deus que criou as estrelas, que Isaías diz que Ele as conta e as chama pelo nome. Sabe quantas estrelas existem? Sabe quantas estrelas existem? Cientistas chutam, lógico, que eles não sabem exatamente, que exista 1 sextrilhão de estrelas. 1 sextrilhão de estrelas. O que eles comparam, mais ou menos, é que existem mais estrelas no universo do que grãos de areias na Terra.
Para pensar, já foi na praia? Então junta toda a areia daquela praia, mais a areia de todas as praias da terra, tem mais estrela do que isso. E a Bíblia está dizendo que ele as conta e as chama pelo nome. E o universo é apenas um dos pensamentos do seu Deus. E toda a plenitude desse Deus vive dentro de você. Cara, não é algo para a gente tomar como normal. Ah, Jesus mora dentro de mim. É algo muito grande. É algo que mudaria a nossa vida se a gente levasse a sério. Terceiro, ele fala assim, olha, não se acende uma candeia e a coloca debaixo de um alqueire. O que é um alqueire? É um pote, é uma vasilha. Então, o que ele está dizendo? Seria inútil eu viver dentro de você, acender uma chama em você e colocar você debaixo de um pote. Seria inútil eu te trazer até aqui, fazer você passar 3 dias aqui, ouvindo ministrações, sendo cheio do Espírito Santo, sair daqui e colocar você debaixo de um pote. Como eu disse, o diabo sabe que ele não pode ir contra a luz que está em você. Ele sabe que se você chegar na sua escola, na sua faculdade, com essa luz, ele vai ter que ir embora. Então o que ele faz? Jesus nos dá a estratégia de Satanás. A única forma que o diabo tem é colocar um pote em cima da sua cabeça. Então é mais ou menos assim. Peguei aqui para a gente ilustrar. Eu vejo que às vezes o que nós fazemos na igreja é assim, ó, a gente vai para o retiro, passa lá uns dias, sem internet, sem Facebook, sem televisão, sem pessoas ligando para a gente, sem trabalhar, sem estudar, só pensando em Deus. Aqueles 3 dias a gente é cheio do Espírito Santo, uma chama acende dentro de nós, e aí aqui a gente sente a presença de Deus. Tem gente que vai ajoelhar, vai chorar, vai ficar babando no chão aí, vai deitar no chão frio, e cheio do Espírito Santo, vai ser batizado, falar em línguas, e aí, quando ele sair daqui e for lá para a cidade dele, para a casa dele, o que ele faz? Coloca uma vasilha na cabeça. Ele chega na escola, mais ou menos assim, ó. Oi, gente. Tudo bem? Senta na carteira. Faz suas atividades. Chega no trabalho. Conversa com um. Conversa com o outro. Os assuntos de sempre. O Papa, o futebol, a novela, misericórdia. Mas aí, chega sábado, chega domingo, e aí ele vai para a igreja. Ele põe a roupinha dele, chega na porta da igreja e ele, ó, glória a Deus, cheguei na igreja, aí na igreja tem, né, ali na porta tem um lugar para eles guardarem os baldes do pessoal, né? Aí chega todo mundo lá, com a sua luz. O pastor chega no púlpito, fica cego, tanta luz na frente dele. E o pessoal lá, aleluia, agora eu quero sentir a presença do Espírito Santo aqui. Aí vem aquele louvor gostoso, né? Lento, e aquele, né, ministério de louvor abençoado, e você, estou sentindo o Espírito Santo, glória a Deus. E você canta, aí a palavra vem, e você sai cheio, acende aquela chama dentro de você, e aí você chega lá no estacionamento, vou pegar meu balde aqui, vamos para casa, né? Vamos para casa, chega, né? Já tá bom. Opa. Quais são esses baldes? Eu listei 3, pelo menos. Primeiro balde, primeira coisa que tampa a luz de Deus na nossa vida. Vergonha.
Ah, por que você não fala de Jesus lá na sua escola? Por que você não faz alguma coisa? Ai, morro de vergonha. Ah, não, eu tenho vergonha. Ou vamos fazer um evangelismo, vamos ali na praça, vamos ali na frente das baladas, vamos fazer um evangelismo, um impacto. Ah, não, eu tenho vergonha. O que é vergonha? Vou explicar mais ou menos o que é vergonha. Você chega na casa de um amigo, fica lá um tempo, faz um trabalho de faculdade, lá faz alguma coisa. Aí esse amigo fala assim, você quer uma carona? Vou levar você embora. Beleza. Aí você entra num carro velho. Imagina um carro velho, caindo aos pedaços, pintura toda zoada, furo, uma porta amarrada na outra, assim, para ficar... Aí você vai, né? Só que você mora num condomínio chique. Aí você entra então no condomínio, no carro daquele amigo, e aí passa um cara da High Society, amigo seu. O que você faz? Você vai amarrar o sapato. Opa, abaixa. Deixa cair alguma coisa. Por quê? Você está com vergonha. Você está com vergonha porque aquele carro não é legal. Não é legal ser visto naquele carro. Agora, outra situação. Você vai fazer trabalho na casa de um outro amigo. E aí, né, faz o trabalho, tal, aquele negócio legal. Terminou, vou te levar embora. Seu amigo tem um Audi. Aqueles bem chique. O que você faz? Abre o vidro. Põe seu braço para fora. E mesmo que a pessoa não tenha te visto lá fora, você fala, oh! E aí? Meu amigo, fazendo trabalho na casa dele. E vai. Se você tem vergonha, é porque você não entendeu ainda o que é o Evangelho. Se você tem vergonha de falar de Jesus, é porque você ainda pensa que Jesus é um carrinho velho. Sabe como que nós deveríamos entrar em todos os ambientes que a gente fosse? Mais ou menos assim, ó. E aí? Beleza? Tudo bem? Tem o Espírito Santo dentro de mim? Quem precisar de alguma coisa é só falar comigo, eu oro. Se tiver demônio aí, só vir falar comigo. Depressão, qualquer coisa aí, doença, só vir falar comigo. Toda a plenitude de Deus reside dentro de mim. Se vocês precisarem de alguma coisa, tá bom? Vamos não sei aonde? Que vamos não sei aonde? Você que tem que me seguir, meu irmão. Porque eu tenho as coisas aqui. Quem sabe das coisas aqui sou eu. Meu irmão, Jesus não é um carrinho velho que você está pensando. Jesus é uma Ferrari. O dia que você entender o que é Jesus, você vai andar assim, ó, no carro de Jesus. Estou com Jesus aqui. Ó. Primeiro balde que eu vejo é esse. É vergonha. Segundo, medo. Bate um medo em você quando você vai brilhar a sua luz. Esse é o segundo balde que eu vejo. Medo. E o que é o medo? Medo é algo assim importante para a nossa vida, porque é um mecanismo de defesa. Então, por exemplo, você está caminhando num lugar, você vê um cachorro. E esse cachorro está mostrando os dentes para você. Então gera medo em você. E isso é bom. Por quê? Porque você vai correr, você vai fazer alguma coisa para o cachorro não te morder. Então é um mecanismo de defesa, para se defender das coisas perigosas. Então, o medo faz com que a gente proteja a nós mesmos. E aí que está o grande problema, quando você tem medo de falar de Jesus. Porque quando nós temos medo de falar de Jesus, nós colocamos a proteção do nosso eu antes da proteção de Jesus. Se você tem medo de fazer alguma coisa para Deus, alguma coisa ousada, você está dizendo, olha, Jesus,
eu só faço aquilo que não bota em risco a minha proteção. Qual é a solução para isso? É você entender, já não sou mais eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. Se você está dizendo que já não é mais você que vive, e esse versículo começa, crucificado com Cristo, já não sou mais eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Então, ou seja, eu já não protejo a mim mesmo mais, agora eu protejo Jesus. Se eu precisar passar um carão em algum lugar, eu vou passar. Sabe por quê? Porque eu não estou nem aí para mim mesmo. A minha preocupação é que as pessoas saibam de Jesus. Agora deixa eu te falar o que mais me gera temor em relação a ter medo. Abra sua Bíblia em Apocalipse. Apocalipse. Capítulo 21. Apocalipse, capítulo 21. Veja só, ele está dizendo aqui sobre o novo céu e a nova terra. Ele está dizendo aqui sobre o paraíso, para onde nós vamos depois que tudo isso acabar. Sobre isso que ele está dizendo. E aí ele fala, versículo 7, o vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Agora olha o versículo 8. Quanto, porém, aos... Quem é o primeiro da lista? Quanto, porém, aos covardes, incrédulos, abomináveis, assassinos, impuros, feiticeiros, idólatras e todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Quem encabeça essa lista são os covardes. Que isso gere temor no seu coração. Não dá para ter medo. Não dá para colocar a vasilha do medo na sua cabeça para tampar essa luz. Não dá para tampar a sua boca porque você está com medo de falar de Jesus. Tem que falar, tem que se expor ao ridículo, tem que passar carão, tem que correr o risco de ser rejeitado, porque por amor a Ele vale a pena, sabe por quê? Porque já não é mais a gente que vive, mas é Cristo que vive na gente. Já não é mais eu aqui, é Cristo em mim, toda a plenitude de Deus mora dentro de mim. Para que eu vou me proteger? É o medo. E o terceiro que eu vejo, talvez um dos que mais nos impede de brilhar a nossa luz, é a falta de fé. Falta de fé tampa a luz de Cristo em nós. Tiago diz que aquele que pede duvidando, nem peça, porque você não vai receber. Falta de fé. E qual é a fé que nos falta? Eu vejo isso em Mateus capítulo 14, quando acontece aquela cena conhecida da gente, em que Jesus vai atrás dos discípulos que estão lá no meio do mar, andando sobre as águas. E ele vai então andando sobre as águas, caminhando em direção ao barco deles. E a Bíblia diz que havia uma grande tempestade. E os discípulos, vendo Jesus, ficam com medo, achando que é um fantasma. E aí Jesus fala, não tema, sou eu. E aí eles, reconhecendo a voz do mestre, ficam calmos. E Pedro, que era mais ousado, diz, Senhor, se és tu mesmo, manda eu andar sobre as águas. E aí Jesus fala, vem. E a Bíblia diz que Pedro então sai do barco e começa a caminhar sobre as águas. E ele está caminhando. E aí ele olha para o vento,
Ele olha para as ondas e começa a afundar. E ele clama: Jesus, tem misericórdia de mim, me salva. E aí Jesus pega ele e o levanta. E o que Jesus fala para ele? Homem de pequena fé, por que duvidaste? Homem de pequena fé, por que duvidaste? A pergunta é, qual fé faltava para Pedro? Que fé faltava para Pedro? Pedro cria que Jesus era Deus? Sim. Jesus mandou ele sair do barco, ele saiu. Ele cria que Jesus era Deus. Então não era fé de saber que Jesus é Deus. Pedro acreditava, tinha fé que Jesus podia todas as coisas, de que Jesus era poderoso. Era essa fé que faltava? Não. Pedro sabia do poder de Deus, de Jesus, tanto que ele clama: Jesus, tem misericórdia de mim, me salva. Ele sabia que Jesus era poderoso. Que fé faltava para Pedro? E que fé nos falta? Simples. É acreditar que Jesus acredita em você. Pedro estava caminhando e, de repente, ele olha para as ondas, ele olha para o vento e ele diz: espera aí, eu, Pedro, caminhando sobre as águas? Ah, não tem como. E ele afunda. A fé que falta para nós é crer que Deus acredita na gente. Deus acredita em você. Deus acredita em você. Sabe por que Ele acredita em você? Porque Ele trouxe você até aqui para ministrar na sua vida, para te treinar, para te enviar para uma grande missão. Deus acredita em você. Deus conta com você. É você que Ele conta para ganhar uma multidão aonde Ele te plantou. Deus acredita em você. Ele acredita em você. Mas a gente chega em vários lugares e a gente coloca esse balde na cabeça, a gente insiste com essa cisma. Quem sou eu para fazer essa grande obra? Quem sou eu para pregar? Quem sou eu para cantar? Quem sou eu para tocar lá na frente? Quem sou eu para montar um esquema de evangelismo? Nossa, quem sou eu para orar? Ei, Deus acredita em você. Sabe esse sonho que Ele colocou no seu coração? Ele não é homem para mentir. Se Ele colocou isso dentro de você, é porque Ele vai dar ferramentas para você cumprir esse sonho. Porque Ele não ia colocar um sonho dentro do seu coração para chegar lá na frente e dizer: ah, não acredito que você acreditou nisso que estava no seu coração. Você acha que Deus é assim? Esses planos que Deus tem colocado na sua vida, Ele acredita em você para realizar esses planos. Essas coisas ousadas que ficam vindo no seu coração e na sua mente, Ele acredita em você para realizar essa obra. Tem jovens aqui que Ele vai levantar como profeta dessa nação, para mudar a nossa nação de uma vez por todas. Ele quer ganhar a sua cidade, Ele quer ganhar a sua escola, Ele quer ganhar a sua família, e Ele acredita em você. Ah, mas fulano é um potencial, mas fulano não está aqui, é você que está aqui. Porque Ele acredita em você. Será que falta em você essa fé de crer que o Deus do universo crê em você? E por último, no nosso versículo, Mateus capítulo 5, ele diz assim: para que vendo as vossas boas obras, glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Para que vendo as vossas boas obras, glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Que boas obras são essas? Ok, nós somos a luz do mundo. Agora a gente sai daqui e faz o quê? Boas obras. Agora a gente sai daqui e faz boas obras. Mas o que são boas obras?
Vamos ver. Como a gente leu João capítulo 9, quando Jesus diz que ele é a luz do mundo, a Bíblia diz que os discípulos param Jesus aqui, no verso 1, e dizem assim: Jesus, esse cego aqui, quem pecou? Foi ele que pecou para ficar cego? Ou foi os pais dele que pecaram para ele estar cego? E aí Jesus responde: não foi nem ele e nem os pais. Mas por que ele ficou cego? Vamos lá, verso 3. Respondeu Jesus: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. Então veja só, exatamente a mesma palavra no original. Vós sois a luz do mundo, não se acende uma candeia e coloca debaixo do alqueire, mas no velador, para que alumie todos que estão na casa, para que brilhe a vossa luz diante dos homens, e vendo as vossas boas obras, glorifiquem vosso Pai que está nos céus. Exatamente a mesma palavra, obras. Então Jesus diz, não foi ele que pecou, nem foi os pais, mas é para que as obras de Deus se manifestem na vida dele. E aí o que Jesus faz? Jesus chega para o cego e fala: está aqui uma esmolinha para você. É isso? Jesus vai correndo com os discípulos, faz uma vaquinha e traz para o cego: está aqui, um cão guia para te ajudar. É isso? Jesus faz uma campanha do agasalho para ele. É isso? Que obras são essas? Jesus cura aquele homem. Jesus cura aquele homem. As boas obras são o sobrenatural de Deus. As boas obras são milagres. As boas obras é o enfermo ser curado. As boas obras é ressuscitar mortos. As boas obras é expulsar demônio. Isso são as boas obras. Sabe quando que vão começar a glorificar a Deus? Quando nós começarmos a manifestar a glória de Deus para as pessoas. Porque quando você dá esmola, glorificam a você. Porque quando você tira a blusa e dá para alguém, a maioria das vezes vão dizer: que rapaz bondoso, que moça generosa. Agora, quando você coloca a mão num cego e ele é curado, ninguém glorifica você. Todos glorificam a Deus, porque sabem que aquilo só pode ser obra dele. Deus quer nos usar para fazer coisas sobrenaturais. Deus quer que isso aqui comece a acontecer novamente na nossa vida, nos dias de hoje. Sabe quando o mundo vai reconhecer que esse livro é verdade? Quando nós fizermos as coisas deste livro acontecer de novo hoje. Vai ser quando o mundo vai crer que isso daqui é verdade. É quando você diz: ó, Jesus curava. E você ora por um enfermo e ele é curado. Mas por que os enfermos não são curados? É simples. Porque nós não estamos orando. É por que os demônios não estão saindo? É simples. Porque nós não estamos colocando a mão nos endemoniados. Por quê? Por vergonha. Por medo. Por falta de fé. Não sei qual é o seu motivo. Mas a verdade é uma só. Nós estamos tampando a luz de Cristo. As pessoas chegam para nós e dizem assim: menina, uma dor de cabeça hoje. É Deus te dando uma grande oportunidade de demonstrar as boas obras. Mas o que você faz? Acho que eu tenho uma Neosaldina na minha bolsa aqui. Boas obras. Eu vi
a história de um rapaz que ele estava no supermercado, fazendo compras. Aí ele comprou as coisas dele e tal, e estava passando no caixa. Aí na frente dele, na fila, tinha uma senhora, que estava ali também, né, passando no caixa. E ele percebeu, quando ela estava falando com a moça do caixa, que a senhora não ouvia. Muita dificuldade, tentando ler os lábios da moça do caixa e não entendia direito e tal. E ele percebeu que ela tinha problema auditivo. O que ele fez? É momento de brilhar a minha luz aqui. Ele falou para a senhora: senhora, posso fazer uma oração pelos seus ouvidos? A senhora falou: pode, claro. Ele colocou a mão nos 2 ouvidos dela e fez uma oração muito simples. Porque não é o tamanho da oração, é o tamanho do seu Deus. Senhor, em nome de Jesus, Pai, o Senhor já levou essa enfermidade na cruz do Calvário, Senhor. Eu dou uma ordem a esses ouvidos: abram-se, seja curada. E aí ele disse que ele ficou atrás da moça, essa senhora, e começou a falar: olha, meu nome é João. E aí a moça falou: seu nome é João. Aí ele deu uns passos para trás: minha cor favorita é vermelho. Ela falou: sua cor favorita é vermelho. Aí ele deu uns passos para trás, assim, ó: minha comida favorita é lasanha. E a mulher já chorando: sua comida favorita é lasanha. A mulher foi curada no caixa do supermercado. Sabe por quê? Porque supermercado não é lugar de você tampar a sua luz. Aí a caixa do supermercado, vendo a situação, começou a chorar. Começou a chorar, chorar, chorar. E aí ele percebeu, chegou para a caixa e falou assim: ó, será que eu não posso anunciar aí no microfone o que aconteceu aqui? Aí a mãe: lógico que pode. Deu o microfone para ele. Aí ele pegou o microfone e falou: senhores clientes, uma senhora acaba de ser curada aqui no caixa 10. E aí Deus começou a dar algumas palavras, algumas revelações para ele. E ele começou a falar: você que está no supermercado e sofre de asma, venha para o caixa 10. Você que está com dor do lado esquerdo da coluna, das costelas, venha para o caixa 10. E começou a falar algumas doenças, e de repente pessoas começaram a sair dos corredores e virem para o caixa 10. E aí chegou aquelas pessoas: sou eu que estou com asma. E aí ele começou a orar e a pessoa era curada. Sou eu que estou aqui com uma dor no lado esquerdo. E ele colocava a mão e orava e as pessoas eram curadas. E aí ele pegou, fez o apelo ali, várias pessoas se entregaram para Jesus. Sabe por quê? Porque alguém decidiu andar pela cidade sem um pote na cabeça. Quando é que você vai começar a brilhar a luz de Cristo? Quando é que você vai parar de falar assim: não, aqui não é lugar. Aqui não é lugar. Estava ouvindo uma palavra de um pastor muito bacana, chamado Jeremias Pereira. E ele contou sobre um membro da igreja dele, um mecânico, que decidiu que de domingo ele não ia ficar em casa. Ele não ia ficar lá em casa assistindo televisão, não. Ele ia fazer alguma coisa para Deus. Ele ia brilhar a luz de Cristo em algum lugar. E aí ele começou a ir no hospital. E ele levava o violão dele. E aí ele chegava no hospital e perguntava para a enfermeira: ó, quais são o pessoal aí que não recebe visita nunca? E aí ela mostrava e ele entrava lá no quarto desse pessoal, cantava uns hinos para eles, tal, fazia ali uma oração e saía. Aí um dia a enfermeira falou assim: ó, tem umas crianças que estão internadas já há muito tempo, meses, 6, 7 meses, e ninguém vem visitar. Você não quer ir lá, nessa ala? E aí ele foi, na ala das crianças. Aí ele disse que ele entrou num dos quartos e tinha um menino todo paralisado, com os braços assim, ó, com as pernas aqui assim, ó, tudo paralisado, duro. E os médicos não conseguiam descobrir o que era. E estava meses ali tratando e ele estava parando de comer. Já não queria comer mais nada. E aquela família muito simples, aí ele entrou, cantou um louvor e tal. E aí o pai do menino falou assim: o senhor não faria uma prece aí para o meu filho e tal? Aí ele falou: como é que é o seu nome? Aí o rapaz falou: Eliel. Aí ele já pensou:
Eliel é nome de crente. Porque não tem como chamar Eliel e não ser crente. Eliel, Eliseu, Elias, Josué. Tem que ser de crente. E aí, ele falou, mas você é crente? Ele falou, não, sou desviado. Eu era da Assembleia de Deus, estou desviado. Ele falou, eu só oro para o seu filho se você voltar para Jesus. Aí, já fez o apelo ali, o rapaz voltou para Jesus, ele orou pelo rapaz, o rapaz chorando, voltou para Jesus, no quarto ali do hospital. E aí o pai falou, agora faz uma prece para o meu filho. Aí ele falou assim, você tem óleo aí, algum óleo de unção? Ele falou, não tem nenhum óleo de unção aqui. Mas não tem nenhum óleo, nada? Não. Aí ele falou para o pai, uma vez, na Bíblia, Jesus estava sem óleo. Aí ele usou guspe para ungir um cego. Será que você não deixava pode usar guspe para ungir seu filho? Aí o pai falou, pode, a gente quer que você ore aí por ele. Aí ele cuspiu, né, tal. Foi interpretação dele, né? Ungiu o menino, orou pelo menino, tal, repreendeu aquela doença. Terminou. Falou, e aí, como é que o menino tá? E o menino travado. Todo travado e agora cheirando baba. Né? Aí ele falou, amém e tal. Foi embora, né? Foi embora do hospital. Segunda-feira, de manhã, ele chega na oficina. Recebe uma ligação da enfermeira. Falou, olha, o diretor do hospital está pedindo para você vir aqui. Porque a gente entrou de manhã no quarto e o menino estava no chão brincando com um carrinho. E aí falou assim para a enfermeira, ô dona, você não tem aí um pãozinho com manteiga, um leite com café para me arrumar? Não. Sabe por quê? Porque alguém decidiu andar com a luz exposta por aí. O dia que nós começarmos a orar, Deus vai começar a se manifestar. O dia que nós começarmos a colocar a mão no enfermo, os enfermos vão ser curados. Os cegos vão ver. Os mudos vão falar, gente. Pessoas serão ressuscitadas. Ele disse, se creres em mim, fará obras maiores do que as que eu estou fazendo aqui. Chegou a hora de a gente começar a fazer boas obras. Sabe, eu acho lindo, eu sempre conto o que a Rafa, uma das jovens aqui, tem feito. Ela, na escola dela, começou ali uma célula. E eu lembro, eu tenho no meu celular o dia que ela me mandou a mensagem, falando, olha, começamos uma célula lá na escola, na hora do intervalo. Porque ela se cansou de colocar um balde na cabeça para ir para a escola. E aí, na hora do intervalo, então, ela montou uma célula com outro rapaz lá, que também é crente. E eles começaram esse grupo, e ela me mandou uma mensagem, olha, toda feliz, tinha 8 pessoas a nossa célula no intervalo. Foi muito bacana. Aí, na outra semana, ela me manda, olha, Douglas, você não sabe, tinha 22 pessoas na célula, vários não crentes. Aí eu falei, glória a Deus. Aí na outra semana, ela sempre me manda uma mensagem para mim, 00:30, 1h da manhã, que acaba a aula dela lá, né? Douglas, você não sabe, desculpa o horário. Tinha 50 pessoas na hora do intervalo na nossa célula, 8 não crentes, 2 professores. Foi uma bênção. Depois de um tempo, ela falou para mim, olha, o diretor decidiu que vai oficializar a nossa célula lá na escola. Aí esses dias ela me mandou uma mensagem, olha, nós já estamos lotando uma sala, já não dá mais para fazer roda, estamos tendo que usar assim mesmo as cadeiras como sala de aula, e as pessoas já estão parando na porta e perguntando o que está acontecendo aí dentro, o que está acontecendo aí dentro, e a gente fala, não, entra aí, as pessoas estão ficando de pé na sala, porque nem carteira tem mais, porque alguém decidiu que vai ser luz nesse mundo, que não vai apenas orar, vai ser resposta de oração aonde estiver. Pode aplaudir o Senhor pela vida dessa jovem. Se coloca de pé no seu lugar. Quero fazer um convite para você hoje aqui.
Um desafio, na verdade. Como um ato profético. Quem teria a ousadia de sair do lugar, vir até aqui na frente e entregar esse balde que está na sua cabeça para Deus? Mas só saia do seu lugar se for real. Não vá pelo movimento. Não vá, o que vão pensar se eu ficar aqui? Não. Só se você for realmente vencer essa vergonha e chegar depois desse retiro e manifestar a luz de Cristo aonde você estiver. Só se for assim. Só saia se realmente você for parar de covardia, você for parar com este medo de se autoproteger e decidir dar a cara a tapa para Jesus. Só se você for realmente crer que Jesus é poderoso e que Ele acredita em você e que é você que Ele escolheu para iluminar este mundo em trevas. Só se for de verdade, sai do seu lugar. E como um ato profético, entrega para Deus isso daí. Entrega. O que é que tem te impedido de ser luz nesse mundo? De ser luz aonde você chega, lá na sua escola, em qualquer lugar. O que tem te impedido? É pecado? Vem entregar para Deus agora. É as amizades? É um namoro? O que é que te impede de ser cheio do Espírito Santo? O que te impede de pôr a mão sobre um enfermo? O que te impede de realmente manifestar as boas obras de Cristo? O que te impede? Entrega para Deus essa noite. Entrega para Deus. Não se acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha, mas no velador e alumiam todos que se encontram na casa. Quem chegar perto de você vai ter que ver a sua luz brilhar. Aonde você chegar, as trevas vão ter que sair. Não importa o tamanho dessas trevas, as trevas vão ter que sair, porque maior é o do que está em você do que o que está nesse mundo, porque você pode tudo naquele que te fortalece, porque não tem ninguém e nada nesse mundo que possa fazer frente para o Deus que reside dentro de você. Ninguém. Deus, o Espírito Santo do Senhor, o Senhor nos venceu. Toma o controle de nossas vidas de uma vez por todas, Deus. Queremos ser instrumentos de justiça nas Tuas mãos, Senhor. Pai, toma as minhas mãos, Senhor, e toca em quem o Senhor quiser tocar, Senhor. Jesus, toma os meus olhos e olha para quem o Senhor quiser olhar, Senhor. Jesus, toma a minha boca e fala o que o Senhor quiser falar através da minha boca, Pai. Eu não aceito Satanás usando a minha boca, porque foi o Senhor que criou a minha boca, foi o Senhor que me criou. Eu só aceito ser usado por Ti. Deus, toma os meus pés para caminhar na direção que o Senhor quiser caminhar, Deus. Para eu pisar, para eu estar aonde o Senhor quiser que eu esteja, Deus. Toma minha vida. Toma minha vida por completo, Senhor, e toma a vida de todos que estão aqui, Senhor. Oh Pai, acende uma chama, Senhor. Acende uma chama, Senhor, dentro desses jovens, Pai, para que eles brilhem a Tua luz aonde eles chegarem, Senhor. Oh Pai, que eles entendam, Senhor, que eles não estão naquela empresa à toa, Senhor. Ó Espírito Santo, revela a eles agora, Pai, que eles não estão sentados do lado daquelas pessoas à toa, Senhor.
Pai, revela a eles, Pai, que as pessoas que estão à volta deles, Senhor, precisam urgentemente de Ti, Senhor, urgente. São pessoas sedentas, são pessoas famintas, e eles têm o pão da vida. Ajuda eles a entregarem, Senhor. Senhor, acende essa chama, Pai, e espalha por esse Brasil, Senhor. Pai, nós estamos aqui diante do altar, Pai, para Te entregar algumas coisas, Senhor. Está aqui, Senhor, a nossa necessidade, Pai, de estar sempre protegido, Senhor, nós Te entregamos. E nós dizemos, nós vamos correr os riscos que forem por amor a Ti, Senhor. Porque o Senhor é muito mais valioso do que a nossa vida e o nosso corpo, Senhor. Está aqui, Senhor, a nossa vergonha, a nossa covardia, Pai. Nos enche de coragem, Senhor. Coragem, coragem para ir até os confins da terra por amor a Ti, Senhor. Está aqui, Senhor, no altar a nossa falta de fé, Senhor. As nossas dúvidas, Senhor, nós entregamos a Ti agora, Pai. Está aqui, Senhor. Está aqui, Senhor, os nossos pecados. Essas coisas que têm nos sujado, Senhor, está aqui, Deus. Pai, espalhe essas cópias de Jesus pelo Brasil, Senhor. E salva a nossa nação através dessas pessoas, Pai. Salva a nossa nação através desses jovens, Senhor. Usa, Pai, essas candeias, Pai, essas lâmpadas, Senhor. Acende-as, Pai, e usa, Senhor. Usa, Espírito Santo, usa, convence. Pai, o Senhor usou 11 discípulos, Pai. O Senhor usou 11 homens há 2000 anos atrás, Pai. 11 homens que largaram tudo por amor de Ti, Senhor, e se entregaram por inteiro, Senhor. E esses homens transformaram o nosso mundo, Pai. Esses homens viraram o mundo de ponta cabeça, Pai. Esses homens conseguiram espalhar Jesus sobre toda a terra. E se hoje nós estamos aqui em Bragança Paulista, no interior de São Paulo, no Brasil, falando sobre Jesus, é porque estes 11 homens, Deus, se entregaram por inteiro, Pai. Levanta mais homens entre nós, Senhor. Levanta mais mulheres entre nós que vão se entregar dessa forma, Pai. E vão mudar as suas cidades, Pai. E vão mudar, Senhor, a situação de seus estados, do seu país, Pai. Porque decidiram se entregar por inteiro, Senhor. Deus, troca os nossos sonhos, Deus. Troca os nossos desejos, Deus. Eis-nos aqui, Senhor. Envia a nós, Senhor. Envia a nós, Senhor.